O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos de novo ouvir o refrão desse salmo? O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo, diz o refrão desse salmo. Um salmo tão bonito que tem por objetivo ir dizendo para nós aquilo que Deus pode fazer a cada um. Meus queridos, a liturgia de hoje, retirada do livro, da primeira leitura do livro de Amós, vem dizendo para nós, para mim, para você, que Deus é fiel. E qual é o contexto dessa leitura de hoje, da primeira leitura tirada do profeta Amós? O povo ele estava sofrendo, estava exilado, só que Deus promete àquele povo reconstruir tudo. Então, diante da realidade de infidelidade, o povo foi infiel e, decorrência disso, acabou indo para o exílio da Babilônia. Deus vem de novo dando mais uma oportunidade, porque Deus não pode se contradizer. Ele ama e ponto final. Ele quer a paz e é isso que Ele vai querer. A gente erra, a gente é infiel e Ele vai continuar sendo fiel. Essa fidelidade que vem de Deus faz com que a gente possa perceber que a sua palavra é uma palavra salvadora. O povo, mesmo infiel, mesmo resistente, não pode resistir a um desejo profundo do Senhor, o nosso Criador, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. E é assim que nós estamos iniciando já essa reflexão, colocando Deus como relevância numa situação onde o próprio Senhor continua sendo fiel. Guarda essa palavra, Deus é fiel. Depois nós temos o Evangelho, onde parece que está tendo ali uma certa tensão, né? Três grupos que acreditam em Deus. Nós temos o grupo daqueles que são os discípulos de João, nós temos os fariseus e nós temos os discípulos de Jesus. Acontece que naquela hora, naquele momento, a atenção era sobre o jejum. Os discípulos de João começaram a refletir e a comentar: por que os discípulos de Jesus não fazem jejum? E aí a gente precisa entender
que naquele tempo, para aquele povo, antes de saber que Jesus era o Cristo e queria salvar o mundo, eles já tinham como base a Sagrada Escritura, onde, diante de tantos profetas, eles colocavam Deus como o centro da sua vida. Até aí tudo bem. Só que essa visão não pode ser simplesmente uma prática ascética ou uma espiritualidade de observância. Não, porque se Deus é o esposo, e aí a gente pode perceber isso, Deus sendo o esposo, principalmente em Oséias, no capítulo 1, versículo 3. Deus é o esposo. O Salmo também, o Salmo 44, que não foi o Salmo que nós ouvimos agora o refrão, diz também que ele, Deus, é o Rei, é o Messias, Deus, esposo de um povo. Jesus vem tentando explicar esse contexto, se apresentando como o esposo, Cristo esposo, Deus esposo. Então houve ali uma certa tensão. Se eu me aproximo de Deus e quero que Ele seja meu esposo, por que os discípulos de Jesus não fazem a mesma coisa? Jesus vai explicar, né? Esse amor esponsal que nós devemos ter por Deus é apresentado nesse momento como o nosso Deus, Jesus, sendo o esposo da igreja. Jesus é esse esposo que cuida de nós, que é fiel. Então a fidelidade aí é importante, né? Deus fiel que cuida de um povo. Só que tem um detalhe importantíssimo aqui que talvez tenha passado despercebido. Esse esposo também se apresenta de uma forma esponsal, mas esponsal dolorosa. Ele vai até a cruz. O esposo, ele será tirado do vosso meio, não é? Virão tempos em que vocês precisarão jejuar. Deus tirado do nosso meio, mas continua conosco. Eu estarei sempre convosco. Porém, não desta forma como ele estava ali com os seus discípulos. Por isso que Jesus diz, agora não precisa de jejum. O esposo está aqui. Haverá um tempo em que o esposo dará a sua vida pela igreja. E já não haverá mais a presença do esposo. Aí sim, nesse tempo, precisamos fazer jejum. Isso tudo é muito interessante porque o jejum vai nos aproximando de Deus e vai nos aproximando daquilo que nós somos. Precisamos ter um autodomínio. E aí a gente vai fazendo aquela pergunta que não pode deixar de ser feita, né? Por que eu tenho jejuado? Quais são as intenções do meu jejum? Porque se o meu jejum não me aproxima de Deus, não me aproxima do irmão e não me aproxima de mim, isto é, não me faz conhecer, tem alguma coisa errada. Não pode ser apenas uma prática. Eu preciso fazer isso, vamos lá, Deus quer que eu faça. Deus quer que você faça. Mas tudo que Deus quer que você faça, tem um porquê. E o cristão, aquele que é filho de Deus, sabe o porquê está fazendo aquilo. Por que cumpre aquela observância. Por que está buscando uma vida ascética. Senão, não faz sentido. É só uma lei. Meus queridos, pano novo, vinho novo. Jesus também vai falando isso para nós aqui no Evangelho, porque o esquema antigo merece uma nova roupagem. Então Jesus é esse que vem trazendo um novo, uma novidade. Como esposo? Sim, mas muito mais do que isso. Com uma nova lei, a lei do amor. Nós estamos aqui e naquele tempo existia o judaísmo, não existia o cristianismo. A novidade vem por um Deus
que se doa e vai se doar sempre para que você seja feliz e consiga em Deus a paz que Ele anuncia, segundo o salmo que nós ouvimos no dia de hoje. É esse amor que muitas vezes precisamos entender, esse amor esponsal de Deus pela igreja. Bate assim no seu peito, olha, eu sou igreja de Deus. Se você é igreja de Deus, Deus te ama e você deve fazer todo o esforço a amar Deus. Tem uma palavra muito bonita na Sagrada Escritura, lá em Cânticos dos Cânticos, não é? E diz assim para nós, é o capítulo 8, versículo 6. Na Jerusalém, na Bíblia que eu consultei, está escrito assim: pois o amor é forte, é como a morte. É a tradução da Jerusalém, porém, eu prefiro uma outra tradução onde diz assim: o amor é mais forte que a morte. O amor é mais forte que a morte. A fidelidade é mais forte do que a morte. O desejo de estar junto precisa ser mais forte do que a morte. As realidades que nós vivemos devem nos levar para o Senhor. É Ele, é o amado. O amado é Deus, é Cristo. A amada é Israel, a igreja. Hoje, nós queremos, de uma forma muito concreta, demonstrar o nosso amor para o Senhor, porque ali na primeira leitura, olha que lindo na primeira leitura, no início da primeira leitura, está escrito assim para nós, olha: naquele dia, reerguerei a tenda de Davi, consertarei seus estragos, levantando-os dos escombros, reconstruindo tudo. Esta é uma palavra para nós no dia de hoje. O profeta Amós vem dizendo que Deus vai reconstruir Jerusalém, mas se coloca agora no lugar de Jerusalém. Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, quer reconstruir a sua vida. Ele que é a novidade, Ele que é o amado, Ele que está ali com uma fidelidade incrível. Eu fico encantado, porque Deus promete retirar do exílio e dar uma novidade para aquele povo. Hoje, Ele promete colocar no seu coração toda a esperança que você precisa. Ele quer plantar aí. Mais do que isso, o Senhor quer cultivar a esperança no seu coração. O Senhor quer colher nesse mesmo coração toda a paz, toda a esperança, porque Ele é um Deus fiel. Que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso desejo profundo de acolher o esposo. E acolhendo o esposo, ser fiel a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.